Maravilha. Livro de Amós, meus queridos irmãos. Livro do profeta Amós. Hoje deve ter umas 30 pessoas lá na igreja. Vamos ver como é que tá esses livros hoje aí. Eu quero ver cantado. Hoje eu quero ver se sai hoje. Bíblia fechada depois. Não vai poder olhar no índice. Quero ver se sai hoje. Amós capítulo 1. Amós capítulo 1, verso 1 e 2. Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse ele: o Senhor brama de Sião e de Jerusalém dá a sua voz. As pastagens dos pastores lamentam, seca-se o cume do Carmelo. Amém, glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui edificados, exortados, consolados, renovados, restaurados, abençoados, curados, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Glória a Deus, maravilha. Vamos ver aí como é que nós estamos aí. A igreja, atenção, sem olhar na Bíblia. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números. Os 39 livros, então, no Velho Testamento a questão. Mateus. Vinte e 27 livros, então, no Novo Testamento a questão. Parabeniza o seu irmão do lado aí. Fala para ele: você foi fera, hein? Você foi benção, hein? Você foi, ó, nota 10, hein? Ó, maravilha! Quem diria, irmão? Muito bom, hein? Graças a Deus. Você pode não saber 100% tudo, mas tem uma turminha que sabe. Eu acredito que pelo menos um tanto você sabe. Sabe ou não sabe? Não sai nada? Ah. Saiu nada aí? Ah. Maravilha. Então, meu querido, hoje nós estamos no livro de Amós. Nós já fizemos a classificação dos livros do Antigo Testamento e do Novo. Os livros do Antigo Testamento são classificados assim, 2 pontos. Livros da lei, chamados de Pentateuco. São eles: Gênesis, Levítico. Livros históricos são eles: Josué, Juízes,
Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Também são ainda dentro da classificação, livros poéticos. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, mesmo. Também agora, fechando o Antigo Testamento, livros dos profetas maiores. Quais são eles? Isaías, Ezequiel e Daniel. E para fechar mesmo, livro dos profetas menores. Quais são eles? Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então nós temos os 39 livros do Antigo Testamento. Os hebreus, o povo lá de Israel, os hebreus, eles não têm, os hebreus, os israelitas, né, os judeus que não crê em Jesus como o Messias, estão esperando o Messias ainda, a maior parte de Israel, eles não têm o Novo Testamento. Então eles têm só o Antigo Testamento, né, que é o Tanakh, que é chamado de o livro sagrado dos judeus, Tanakh. E dentro do Tanakh eles têm a Torá. A Torá é igual aos 5 livros nossos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E o Tanakh inteiro é os 39 livros nossos. Só que eles fazem uma outra, lá é 24 livros. Mas os livros deles, o conteúdo que tem lá é a mesma do nosso. É o mesmo do nosso, do Antigo Testamento. Só para vocês saberem. Agora, eles não têm o Novo Testamento. O Novo Testamento é só para cristão ou judeu convertido. Entendeu? Existe, claro, a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, precisa ver, a Bíblia hebraica já de quem converteu, então aí tem a Bíblia hebraica, tem o Antigo e o Novo Testamento. Mas é Bíblia para quem é judeu que converteu. Normalmente, quem não converteu usa o Tanakh, que é o livro deles lá. Eles também têm o Talmud. Talmud é comentário de rabinos a respeito do Antigo Testamento, a respeito da cultura hebraica. Então, eles têm o Talmud também. Então, a classificação dos livros no Novo Testamento, ela é assim. Primeiro vem os evangelhos. Mateus, Marcos. Lembrar você que o primeiro livro, o primeiro evangelho não é Mateus. Ele está ali porque Mateus faz uma transição do Antigo para o Novo Testamento, por ele conter, por ele ser escrito especificamente assim, por ele ter o objetivo número 1 dele ser escrito para o judeu, para que o judeu pudesse entender que Jesus, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então o livro de Mateus, é por isso que ele está ali na transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro evangelho de fato a ser escrito, há uma consciência dos teólogos sobre isso, é o evangelho de Marcos. Quem é Marcos? Marcos é aquele moço que saiu na primeira viagem, lá no capítulo 13 de Atos, saiu na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Ele sai a primeira viagem missionária, passam por vários lugares, mas João não vai para frente, ele pede para voltar. Ele para em algum momento ali e não quer seguir viagem mais. E ele volta. Então é um menino que, a princípio, a Bíblia não explica claramente qual foi a razão
de por que ele não continuou na viagem com Barnabé e Paulo. Foi muita dificuldade, foi. Apanhar, xingamento, expulsão, né? Isso foi. Mas a Bíblia não fala exatamente por que ele não queria seguir viagem. Ele não foi mais na primeira viagem. Foi até um ponto, não concluiu, voltou. Depois que Paulo e Barnabé terminaram a primeira viagem, tudo direitinho, ficaram um tempo em Antioquia. Então a igreja no Novo Testamento tinha pelo menos 2 quartéis generais fortes, que é Jerusalém e Antioquia. Então tinha 2 quartéis generais poderosos. Os irmãos estavam crescendo na palavra, crescendo na fé. Amém? Aleluia? A igreja crescia. E aí Paulo e Barnabé vai para uma segunda viagem missionária. Aí o Barnabé quer levar o João Marcos, aquele que não aguentou a primeira viagem, e o Paulo fala, não, ele não vai não. E ali eles têm uma discussão entre eles se ia levar ou não, e Paulo não quis levar de jeito nenhum. Aí Barnabé se apartou de Paulo, foi com João Marcos para um outro lado. E Paulo pegou Silas e foi para outras bandas. Mas saiu, né, a gente costuma falar que aí cresceu mais, porque foi 2 para cá, 2 para lá. E a coisa fluiu mais ainda. Então esse João Marcos, que parece que ficou à esquerda assim, né? E a Bíblia vai contar a história de Paulo, Timóteo, Tito. Vai contar a história desse povo tudo só. Mas não conta de João Marcos. Mas lá, anos depois, quando Paulo está na cadeia, em Roma, já na segunda prisão em Roma, né, porque ele foi de Jerusalém preso, ficou 2 anos preso lá e foi solto, depois foi preso de novo. Nessa segunda prisão aí que ele foi martirizado provavelmente por Nero. Então aí, lá em 2 Timóteo capítulo 4, que foi a última carta que Paulo escreve a Timóteo, ele lá na segunda carta ele fala para que trouxessem João Marcos. João Marcos, o moço, que na primeira viagem não seguiu eles. Aí Paulo fala, pediu para trazer a capa dele, os pergaminhos, e ele fala, traga também João Marcos, pois ele é muito útil no ministério. Então João Marcos, Paulo ficou sabendo, né? Porque João Marcos, ao invés dele recuar na fé, apesar de não ter ido na segunda viagem missionária e nem ter concluído a primeira viagem por razões que a Bíblia não explica 100%, dá a impressão assim, esse cara já desapareceu do mapa. Igual lá Ruth e Orfa. Você vê lá que a Ruth, quando saíram com Noemi, a Ruth e Noemi foi para Israel, voltaram para Israel. E você vê a continuação da história de Ruth e Noemi, que Ruth ralou pra caramba, sofreu e tal, mas Ruth depois, né, ela converteu, né, ao Deus Todo-Poderoso, casou com Boaz, e ali ela prosperou, né, com o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia relata sobre isso. Mas a órfã que ficou lá, não fala mais nada dela, acabou. A Bíblia não fala nada. Aquela que não quis acompanhar Noemi ficou para trás. E Noemi falou, pode voltar para o seu povo e para os seus deuses. E ela voltou mesmo. A órfã, a nora de Noemi, voltou para o seu povo. Está na Bíblia de Ruth, capítulo 1. E para os seus deuses. E era para Ruth voltar também. Mas Ruth falou, não vou voltar. Eu não vou voltar, eu vou ficar firme. É como se Ruth falasse, para trás não volto mais. Para trás não volto mais. Amém? Glória a Deus. Tem um cântico aí. O pastor Raimundinho gostava de cantar. Para trás não volto mais. O R.R. Soares canta também. Agora fugiu aqui, como é que é? Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Amém? Atrás não volto mais. Amém, mãe? Então a Ruth falou, eu não volto mais. Para onde a senhora for, eu vou. O povo da senhora será o meu povo. Onde a senhora pousar, eu vou pousar. O Deus da senhora será o meu Deus. E me faça Deus outro tanto, a não ser somente a morte,
que me separe da senhora. Amém, aleluia? Ela estava decidida a seguir Noemi e a servir o Deus de Israel. Agora a outra voltou. A outra pensou, analisou e falou, não vou voltar. E voltou. Irmão, eu não sei, eu estou olhando aqui na igreja aqui, eu vejo que nós não temos nem condição nem de pensar mais, de voltar. Não cabe mais não, irmão. Não dá mais não. Agora daqui para frente. Amém, aleluia? Fala para o seu irmão do lado, irmão, daqui. Fala, dá um toquinho nele, irmão, daqui para cá agora. Não também não. Chora, venta aí, seja o que for, daqui para frente agora. Aconteça o que acontecer agora, ó. Vambora. Vambora, só em frente agora. Tem gente de recuar. Você pode ficar triste, chateado às vezes, por um momento aborrecido, triste com a situação aí. Que talvez não esteja do jeito que você achou que deveria estar. Mas nós não podemos voltar mais. A Bíblia fala na carta de Pedro, depois de conhecer o Evangelho, de conhecer o Senhor e voltar, é como o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver-se na lama. Não é? Você era uma porquinha. Você era um cachorro. Comia do vômito, hein? Deus, Pai. Perdoa, Pai. Agora é o maná que desce do céu, amém? Aleluia. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta nunca morrerá. Viverá eternamente. Ai, coisa linda. Aí você vê que João Marcos, no caso lá de Paulo, João Marcos, parece que ele vai sumir do mapa, igual a órfã. Ele sai com Barnabé, parece que vai desaparecer. Mas a história fala que esse menino ficou firme com Jesus, amém, aleluia? Ele ficou firme, desgramadinho. Ele não recuou, não voltou atrás. E alguns comentários dizem assim que ele percebeu que os irmãos estavam morrendo e não tinha nada escrito, alguma coisa que pudesse consolidar a vida do Senhor Jesus. Aí ele pega e vai para a escrivania e vai escrever o Evangelho de Marcos, para ficar escrito e registrado, para que, vamos dizer assim, né, fosse passando de geração em geração. Tanto é que o Evangelho de Mateus e de Lucas, a maior parte é baseado no Evangelho de Marcos. Você tem uma noção, a história fala que o Evangelho de Mateus e de Lucas tem muita coisa baseada no Evangelho de Marcos. Então o menininho seguiu em frente, amém, aleluia? Você está seguindo em frente também? Glória a Deus, aleluia? Não está recuando não, né? Vamos embora. Então, meu querido, o Novo Testamento ele é classificado em os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois, vem o quê? Não. A classificação. Primeiro vem os biográficos, vem a biografia de Cristo, que é os 4 evangelhos. Depois vem o histórico, que é o livro de Atos. Dentro do livro de Atos, vai contar, dentro do livro de Atos, conta como que a maior parte das igrejas foi fundada. Quando Paulo escreve aos Romanos, porque onde Paulo passou, ali no livro de Atos mostra quando que ele foi para Roma. Paulo não foi o fundador da igreja em Roma. Não foi. Aos Filipenses, aos Colossenses, dentro do livro de Atos, mostra quando Paulo passou por esses lugares. E estabelecer a igreja, e depois ele envia a carta. Porque o que Jesus falou na época é muito sério, vale para nós hoje também. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Não é brincadeira não. É muita gente que precisa de ajuda, irmão. Você não tem noção. A gente que está aqui na igreja, tudo quanto é lugar que a gente vai, se a gente for infiltrar, a gente não vive a vida da gente. Não vive. É muita gente com problema. Tudo quanto é lugar, escola, no supermercado, na rua, pessoas que mandam mensagem, que quer conversar, que liga. Rapaz, se eu for
Não tem condição. Que quer que a gente vá na casa, é muita gente. Estava até vindo da igreja, fiquei pensando, nossa, estou devendo. Nossa, minha agenda está devendo visita para fulano, ciclano, beltrano. Devendo assim, não prometi que eu ia. Mas não tem como também, não tem. Só se for de madrugada. Vai, precisa dormir também. Vai. Precisa dormir, precisa descansar, tem família. Vai, não é verdade? Não tem jeito. Tá lá em casa agora, a mulher gritando no portão lá de casa, lá, a mulher. Aí depois que eu levei 20 minutos para sair lá, o senhor não respondeu. Eu falei, eu estava tomando banho, dona, dá licença. Pelo amor de Deus, não tem nem sossego, toma um banho. É claro que eu não falei isso para ela. Senhor, desculpa, então. O senhor não tem alguma coisa para nós comer? Eu falei, tem sim. Pode deixar, que eu já arrumo para a senhora. Então é desse jeito, assim, uma coisa aqui, outra ali, vamos embora, vamos. Mas Deus é bom, amém? Aleluia. Importante é que nós saímos das trevas e viemos para a luz. Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, aí tem então o Atos. Depois a classificação como que é a classificação? Eu estou gostando da Romilda. Mostra para o seu marido. Quem é Romilda? Mostra para ele, fala para ele, você não me conhece, meu bem. Aqui é fera, aqui é gente que estuda a Bíblia. Ele está soprando. As cartas paulinas. Quantas cartas paulinas são? Olha, 13. Olha lá atrás, ali. Ali ali, irmão. Nós temos ali. Onde eu fui mexer agora, gente? Onde eu fui mexer? Temos a professora da escola, especialista em cartas paulinas, ó. Aleluia. Só perde para o Silas Malafaia. Então nós temos as cartas paulinas. Quais são as cartas paulinas? Romanos, Gálatas, Colossenses. Amém. Salvo pela professora. Ei, glória a Deus. Depois das epístolas, então, cartas paulinas, nós temos qual agora? A classificação? Cartas gerais. Vamos ver agora, os irmãos. Quais são as cartas gerais do Novo Testamento? Então, vamos lá agora. Vamos lá. Hebreus está autor desconhecido. Vamos lá. Cartas gerais, vamos lá então. Tira o Hebreus lá, vamos lá. Cartas gerais. Ei, Romildo, você é fera, hein? Já falou Pedro. João. O que mais? Judas. Tiago. Falar Tiago? Tiago. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Judas. Cartas gerais. E, fechando, o livro da revelação, o Apocalipse. Maravilha? Glória a Deus. Então, o livro que nós estamos hoje aqui, é o livro de Amós. Irmão, a Bíblia inteira, ela aponta para Cristo. Irmão, Cristo é o digno de toda honra e toda glória. Não tem para ninguém. Não adianta querer, fulano, cicrano. Meu irmão, não tem. É Jesus mesmo. Efésios capítulo 1 fala que tudo vai convergir em Cristo. Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará. Apocalipse fala que tudo que tem fôlego vai glorificar e adorar o nome dele. Ele é o Senhor. Amém, aleluia? Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que existe veio a existir. Amém, glória a Deus? As coisas visíveis e invisíveis, trono, potestades, principados, tudo foi criado por ele, para a glória dele. Então a gente tem que deixar isso bem claro, irmão. Não tem fulano, não tem nada disso não, é Jesus e acabou. Ele é o... Tá? Se não fosse Jesus, a aliança que Deus Pai fez foi com um homem chamado Jesus. E ele estendeu, ele como representante da humanidade, nós estamos nele. Por estarmos nele, é que nós somos abençoados. Por estarmos nele, é como se a gente falasse assim,
Nossa, eu sou abençoado. Nossa, arca abençoada. Então, quem está dentro da arca é abençoado. Então, quando a gente está em Cristo, a gente é abençoado. Em Cristo, dentro da igreja de Cristo, a gente é predestinado. Está predestinado à salvação. Dentro da igreja. Amém? Aleluia? Então, quando lá fala que o Senhor nos predestinou, está se referindo à igreja. Não estava falando em individualidade. Quando ele predestinou indivíduos, ele nunca predestinou indivíduos em relação à salvação, mas à profissão, a cargo, aí sim, escolheu Abraão, aí tudo bem. Noé, você pode falar um punhado de coisa aí. Mas quanto à salvação, todos temos oportunidade de salvação. Todos nós, não tem... Deus escolheu a gente para ser salvo e escolheu fulano e ciclano para ir para o inferno. É igual a gente vê pregação desse jeito assim, ó. Estava tudo perdido. Então, se salvou, ele quis salvar um, já é benção. Porque ele é soberano. Então, ele pode salvar um e o resto já estava indo para o inferno mesmo. Ele tirou um. Só o fato dele ter salvado alguns já é uma benção. É a pregação desse jeito por aí. Verdade? Não estava perdido? Estava. Então, estava perdido. Ele escolheu, não está bom já? Ter tirado alguns do meio de tudo do que ia ser perdido? Já não está bom? Ele não é maravilhoso por isso? É assim a pregação de quem acredita na predestinação, no sentido de salvação, de individualidade, individual. Tudo bem que ele é soberano, Deus é soberano. Por ele ser soberano mesmo, é que ele predestinou a igreja e deu oportunidade para todos. Amém? Aleluia? E ele ama o amor dele. Ele não tem amor, ele é amor. É diferente. Então ele é soberano, então... Mas até a gente que pode ser igual, eu sempre falo assim também, né? Você está no ônibus com 40... Você está no ônibus, cabe 40 pessoas, você passa... Você vê o pessoal ali que perdeu o ônibus. Está vindo embora. Vamos supor, o pessoal perdeu o ônibus, não vai trabalhar porque perdeu o ônibus. E você está indo na direção da empresa deles e eles perderam o ônibus, lá tem 20 lá. Aí você vem com o ônibus assim, você para o ônibus e fala assim, bom, gente, vocês estão perdidos então? Então tá, vou escolher 10 de vocês. Tá louco de bom, mas você está perdido mesmo? Vou pegar 10, o resto pode voltar para casa, perderam o dia. A gente faz isso? Cabe 40, entra todo mundo. E leva todo mundo. Então, se Deus quer levar, pudesse todo mundo aceitar entrar no ônibus, acho que Deus não ia levar? Né? Deus nos ama. Não tem como. Então, todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. O Gênesis, todo livro da Bíblia mostra Cristo. Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro de Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher. Quando o inimigo, o diabo, influenciou Adão e Eva foram responsáveis por tomar a decisão que eles tomaram errada e se perderam. Mas Deus, a maldição entrou na terra por causa do homem ter desobedecido a Deus. Mas a serpente, Deus falou com ela também, para o diabo, que estava na serpente. Deus falou que o descendente, os descendentes da serpente e a semente da mulher ia ter inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente. Você vê que existe uma inimizade, né, entre a gente está na igreja e quem está no mundo. Parece que tem um negócio aqui que não bate. Então ele falou no Gênesis 3,15, porém inimizade entre a tua descendência e o descendente. E a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Então, Jesus foi ferido mesmo. O descendente da mulher, a semente da mulher. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém, aleluia? Ele venceu a morte. A morte, o último inimigo, literalmente, né? Vamos dizer assim, na prática, a ser vencido é a morte. Tanto é que
A igreja é arrebatada, vai ser arrebatada. Vai passar os 7 anos de tribulação na terra, onde o anticristo vai reinar. Depois, no final dos 7 anos, Jesus vem em glória, livra o povo de Israel, das nações, tem o julgamento das nações. Aí tem a guerra no Armagedon, onde a besta vai ser presa. O falso profeta, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e o diabo preso por 1000 anos. E Jesus vai reinar com a igreja durante 1000 anos. Haverá uma transformação na terra. E o diabo preso. Mas mesmo durante os 1000 anos, ainda terá morte. Mesmo debaixo do reinado de Cristo, durante 1000 anos vai ter morte. É interessante. É interessante. A morte só vai ser lançada no lago de fogo depois dos 1000 anos. Quando Satanás for solto novamente. É interessante. Realmente o último inimigo, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve: o último inimigo a ser vencido será a morte. A morte depois do milênio vai ser lançada no lago de fogo, ela e o lugar de tormento. Então, por isso que lá também ele fala, durante o milênio, aquele que morrer com 100 anos terá sido considerado amaldiçoado. Então vai ter morte. Só que quem morrer durante o milênio, só vai morrer quem não tiver firme com Jesus. Porque quem no milênio, na terra, que passado da tribulação para o milênio, a igreja vem de cima, estou falando na terra, e que passar a viver no milênio e ficar firme com Cristo, depois do milênio, ficará firme para sempre, né? Haverá novos céus e nova terra. Mas a multiplicação das pessoas na terra durante o milênio, tem pessoas que vão nascer e nunca experimentaram o diabo, a tentação do capeta. Então, quando o diabo sair lá no final do milênio, muitas pessoas vão ficar do lado do diabo e se levantar contra Cristo de novo. Mas quem morrer durante o milênio é porque se revoltou contra Cristo. É um amaldiçoado. Agora, quem estiver firme na terra, no milênio, firme com Cristo, não morre. Passa o milênio sem morrer. Glória a Deus, aleluia. Mas a morte vai existir ainda. Isso aí é um estudo de escatologia, a gente fica 4 horas explicando, mostrando na Bíblia. Só estou passando assim para os irmãos. Mas lá, no final do milênio, a morte é lançada no lago de fogo. Né? Aí sim, aí haverá novos céus, nova terra. Aí não tem choro, não tem morte, não tem maldição, não tem mais nada, não tem capeta, não tem nada mais. Amém? Aleluia? Não tem conta de água, a água jorra à vontade, não tem luz, conta de luz, Jesus, o Cordeiro ilumina tudo, glória a Deus. É uma benção o lugar lá. Lugar maravilhoso, amém? Não tem bairro, ficar escolhendo bairro, eu quero morar no DPS, quero morar no Morro Chique. Já preparou um lugar maravilhoso para nós lá, amém? Glória a Deus. Lugar lindo, 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 glorioso. Então, meu querido, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, amém? Aleluia? Gênesis, o Êxodo, o Cordeiro Pascual, o Levítico, o Cordeiro Expiatório, Números. O que ele é em Números mesmo? A rocha que foi ferida. O que mais que ele é em Números mesmo? A coluna de nuvem. Jesus é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Deuteronômio, Jesus é o quê em Deuteronômio? O cumprimento da lei. O que mais que ele é? O profeta que havia de vir. Deuteronômio 18. Moisés fala, vai vir um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Tanto é que lá quando Jesus está na terra, em um determinado lugar, fala, será esse o profeta? Será que é ele? Eles perguntam se é. Né? Aí no livro de Josué, Jesus é o quê? O nosso general é Cristo. Amém? Livro de Juízes, Jesus é o quê? Livro de Juízes, Jesus é o libertador. Porque no livro de Juízes, ali começa, o povo sai fora da presença de Deus, eles estão pagando impostos para os inimigos, eles clamam a Deus, choram, e Deus levanta o libertador. O libertador vence a batalha. Eles se voltam para Deus, enquanto aquele homem ou aquela mulher, que é o juiz ou a juíza,
está vivo, o povo anda na presença de Deus. Mas quando o libertador morre, o povo de novo sai fora da presença de Deus. Aí são oprimidos pelo inimigo. Aí eles clamam. Deus levanta um outro libertador ou uma outra libertadora. Tem gente, meu irmão, que não consegue viver sem alguém para ajudar. E a Bíblia fala também no Novo Testamento: exortai-vos uns aos outros. Hebreus capítulo 3, verso 10, 11, 12. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Irmão, como é que está aí? Firme, irmão. A pessoa não desistir, não. É uma palavra sua, não é? Uma palavra que a gente leva assim, a pessoa... Porque a gente não vive só de pão. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você fala uma palavra, a palavra de Deus ainda, ela é poderosa, viva e eficaz. Ela não volta para Deus vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Então, quando você fala para alguém, não, que isso, rapaz? Vamos embora, levanta a cabeça, vamos para frente. Você dá uma injeção de ânimo ali, a pessoa, você pensa que não fez efeito, mas aquilo vai trabalhando lá. Amém? Aleluia? Então, no livro de Juízes, o libertador na terra morria, mas Jesus é o libertador que não morre. Aleluia? É o libertador. Jesus falou, quando eu morrer na cruz, todos atrairei a mim. Amém? Coisa linda. Jesus falou, quando eu morrer na cruz, vou atrair todo mundo para mim. Ele atraiu a gente, hein? Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Você até já tentou sair fora, mas não deu, né? Você até pensou em sair fora, mas não deu. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 ou verso 14. Verso 14 ele fala, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo constrange a gente, deixa a gente quebrado. Amém? Aleluia? Fala, rapaz, o que Jesus fez por mim? Ele podia estar lá tranquilo no céu, lá, rapaz. Olhou para nós, a gente estava perdido. E a Bíblia fala, mas ele resolveu, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque quem pecou é o homem, então é o homem que tem que pagar. É o homem que tem que resolver. Mas como não tinha ninguém para resolver, e não tinha homem nenhum para resolver, estava todo mundo caminhando para o inferno. Ele olhou de cima e falou, pai, tudo certo, Espírito Santo, tudo certo? Então vai todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. Ele falou assim, espera aí, eu vou me fazer carne, homem. E vou lá resolver essa parada. Amém, aleluia? Ao plano de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí carregou a maldição sobre ele. Carregou o fardo sobre ele. Tirou a maldição da terra. Que entrou com Adão, ele carregou a condenação e levou com ele para a cruz. E triunfou na cruz. Amém, glória a Deus. E quando ele morre, rapaz, quando ele morre, né, a morte chegou assim, que a morte onde chega, não tem jeito mesmo, só um milagre, mas a gente escapa de uma aqui, escapa de outra ali, como muita gente já escapou, uma hora ela leva o peão. Vai fazer o quê? Escapou ali, Deus me livrou lá, amém, tudo bem. Livrou, mas uma hora a marvada leva. 100 anos ela passa. Ela olha e fala, rapaz, viveu bem já, hein? 100 anos, Deus guardou nós. E ela leva. Então Jesus está na cruz ali, e ela passou lá, e levou Jesus. Levou porque a Bíblia fala assim, olha o que Jesus falou, ó. A vida minha, ninguém tira ela de mim. Eu tenho o poder para dar a minha vida. Ele se entregou. Aí ele fala, mas eu tenho o poder para pegar ela de volta. Amém, aleluia. Aí ele morreu, rapaz, a morte lá, todo mundo rindo lá, não sei na onde, lá cantando e rindo. Rachando de rir a morte, de repente, aquele barulhão lá, no mundo dos mortos. E ele se levanta, amém, aleluia. Atos capítulo 2 fala que a morte não pôde contê-lo. E jogou ele para fora. A morte teve ânsias e jogou Jesus para fora. Hebreus capítulo 2, também 14, fala que ele venceu aquilo que fazia com que as pessoas ficassem presas durante toda a vida, que é a morte. Ele venceu o poder da morte. Por isso que no Apocalipse ele fala
que ele tem a chave da morte do inferno. Não é que ele foi lá no inferno e pegou a chave do capeta, não. Igual você vê pregação, nada disso, irmão. Jesus não foi lá e pegou, deu uma voadora de capeta e pegou a chave. Nada disso, não. Esquece disso. Isso aí é pregação que eu acreditava também, não tem nada a ver, não. Deu voadora foi lá, deu voadora no capeta, amarrou e pegou a chave. Para com isso. Nada a ver, não. Então, aí você vê. No livro de Ruth, Jesus é o quê? Livro de Ruth é o parente chegado. Olha, você vê, ele era divino, divino, divino. E nós éramos humanos. Ele deixou a divindade para se tornar humano. Se fez nosso parente. Olha que coisa linda. Aí lá em Ruth, lá, o parente chegado, olha a lei que dele coloca aqui. Ele trabalha, na lei de lá, o parente pode resgatar o outro. Então, Jesus, como parente, pôde resgatar nós também. Ele, como parente, ele se fez parente e resgatou nós. Qual é o problema? Está na lei. Ele não sai fora da lei, amém? No Supremo Tribunal não adianta vir que está tudo certo, está tudo na Constituição. Não está fora, não, está na Constituição. Pode reunir o Senado, o Congresso, que Jesus fez tudo certinho conforme a Constituição divina. Amém? Aleluia. Livro de 1º e 2º Samuel, Jesus é o quê? 1º e 2º Samuel, Jesus é o quê? Só para direita, Luciano. Ele é o quê? O sumo sacerdote? Eu não lembro, estou perguntando para vocês estão vendo aí? Vocês escreveram aí, escreveram? 1º e 2º Samuel, ele é o quê? Ele é o sacerdote, nosso sumo sacerdote. 1º e 2º Reis, ele é o quê? Rei. 1º e 2º Crônicas. Descendência, rei, sacerdote, profeta. Aí tem mais depois. Esdras, ele é o quê? O livro de Esdras, Jesus é o quê? Restaurador. Neemias, edificador. Esther. O livro de Esther, Jesus é o quê? Ele é o nosso Mardoqueu. É aquele que não desiste de nós. Mardoqueu ficava ali na beira do palácio, clamando, jejum e tal. E a intercessão dele moveu Esther, que tirou o decreto do rei para matar todos os judeus. Matar naquela época todos os judeus no mundo inteiro da época. No dia 13 do mês de Adar, estava o decreto do rei. Onde tivesse um judeu, era para morrer. Era para alguém matar, com ordem do rei. Olha que coisa. E ali a intercessão de Mardoqueu, junto com Esther. Por isso que até hoje os judeus comemoram a festa de Purim. A festa de Purim, que é dias de alegria, onde o Senhor reverteu a tristeza em alegria. Amém, aleluia? A festa chamada Purim. Que coisa espetacular. O que era tristeza virou alegria. Que Deus faz isso, amém, aleluia? Vamos confiar, meu irmão, vamos confiar no Senhor. Está passando um momento de tristeza aí, sei lá. Vamos recuar não, vamos pegar firme. Assim como ele reverteu a situação lá no tempo de Esther, vai reverter a sua também, em nome de Jesus. Vamos confiar, vai reverter aí. Glória a Deus. Esse filho pródigo, essa filha pródiga, vai reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. E retornará para a casa do Pai. E haverá festa no céu. Glória a Deus. Livro de Esther. Jó, livro de Jó, Jesus é o quê? Ele é o Redentor que vive, aleluia. Jesus está vivo. Está vivo. Livro de Salmos, Jesus é o quê? Nosso pastor, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, nossa alegria. Livro de Provérbios, Jesus é o quê? Sabedoria. Livro de Eclesiastes, Jesus é o quê? Isso eu quero ver agora. Livro de Eclesiastes, Jesus é o quê? Não. Nosso propósito de vida. Livro de Eclesiastes, Jesus é o nosso propósito de vida. Livro de Cantares, Jesus é o quê? Aí você falou, livro de Cantares. O amado da igreja. Amém. Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares. Tem mais um, parece faltando um, tá?
Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, Provérbios já foi, tá certo. Agora qual que vem mesmo? Jeremias? Não, Isaías. Livro de Isaías, Jesus é o quê? O Messias. O que mais? Salvador. Emanuel, Conselheiro, Deus forte. Livro de Jeremias, ele é. Livro de Jeremias. O profeta que chora pela igreja. Aquele que chora pela igreja. Lamentações, Jesus é o quê? Lamentações, Jesus é o quê? O que ora por nós, o que lamenta por nós, o que intercede por nós. Ezequiel, Jesus é Ezequiel. O que ele é no livro de Ezequiel? Fala, Lu, o que ele é? Filho do homem, o que mais? Atalaia, o que mais? O filho do homem, o homem das quatro faces. Ezequiel 37, Ezequiel 47, o rio de águas, o restaurador. Ezequiel. Livro de Daniel, Jesus é o quê? O quarto homem da fornalha. Glória a Deus. Outro, capítulo 2, Jesus é o quê no capítulo 2 de Daniel? A pedra que bate no pé da estátua, cresce, cresce, cresce e enche toda a terra. O reino de Deus que vence os reinos do mundo e cresce. Amém? Ezequiel, Daniel. Quem mais agora? Quem vem? Oséias. Salvador. Marido fiel. Oséias. Joel. O derramador do Espírito Santo. Mas tem um outro aí também, Joel. Vê aí. Oséias, Joel. Amós. O que Jesus é no livro de Amós? Não falou ainda, né? Vamos aprender. Então o livro de Amós aqui, pelo menos fazer a nossa primeira parte aqui. Deixa eu passar isso aqui que está muito escuro aqui. Vamos para o outro lá. Aqui. O livro de Amós. Nós temos aqui, nós temos o reino aqui com Saul, Davi e Salomão, o reino de Israel estava unido. E Saul reinou sobre todo Israel, Davi reinou sobre todo Israel, Salomão reinou sobre todo Israel. Mas o reino depois de Salomão, o que aconteceu com o reino? Dividiu. Um homem chamado Jeroboão ficou com o reino do norte, lá em cima. E o Roboão ficou aqui embaixo, no reino do sul. O reino do norte caiu logo. O reino do norte, as 10 tribos no reino do norte, no ano 722 a.C., foram atacadas pelo rei da Assíria. E eles perderam a terra, e o povo foi levado cativo para outras terras. E um povo diferente veio morar na terra do reino do norte. Mas o reino do sul permaneceu firme com Deus, mais um tempo ainda. Mas eu estou mostrando aqui para vocês Amós. Olha Amós. E Amós, conforme nós lemos ali no capítulo 1, a palavra de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que ele viu. O que é Amós, capítulo 1, verso 1? O que ele viu a respeito de Israel nos dias, o que está escrito aí? Nos dias do quê? De Uzias, rei de Judá, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então olha aqui comigo que você vê, Aí você vai entender, Aqui em cima o rei é o rei Jeroboão II, e no reino do sul o rei é Uzias. E o profeta Amós, na verdade o profeta Amós, ele é de Tecoa. Tecoa fica 16, 18 quilômetros no sul, longe de Jerusalém.
Então, o Amós, ele é do sul. Ele é do sul. E Deus levanta ele para profetizar no norte. E Amós não era filho de profeta, não era discípulo de profeta, não fazia escola de profeta. Amós trabalhava no campo, mexia com boi. Mexia com boi. Olha que coisa, irmão. Olha aí, olha o capítulo 7 de Amós. Olha aí, capítulo 7 de Amós. Capítulo 7 de Amós. Olha o verso 14. A gente vai entrar em detalhes a semana que vem, mas só para falar assim, quem que era Amós? Amós 7,14. Quem que era esse rapaz? Respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoro, figos silvestres. O Senhor, porém, me tirou de trás do gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amém, aleluia? Está vendo? Ele estava trabalhando no campo, cuidando de boi. E Deus falou para ele: filhão, pode parar tudo aí. Vai e profetiza para o povo de Israel. E ali então vai surgir a carreira de Amós. Glória a Deus, meu irmão. Deus pode fazer o que Ele quiser. Tirar quem Ele quiser. Usar quem Ele quiser. Amém? Aleluia? Está usando até eu e você? Não é? Está usando até eu. Então, o capítulo 1 de Amós, vai falar sobre o juízo de Deus. Capítulo 1. O juízo de Deus é revelado. Então, no capítulo 1, Deus vai mostrar, por meio de Amós, que Deus não está nada satisfeito com os povos que estão ao redor de Israel. Então, ele vai trazer um juízo. No capítulo 2, também ele fala sobre o juízo de Deus, sobre Judá e sobre Israel. No capítulo 2 de Amós, ele vai falar sobre o juízo que vem sobre Israel e sobre Judá. No capítulo 3, ele vai falar sobre... Olha o capítulo 3 de Amós aí, ó. Capítulo 3 de Amós. Deus fala assim, ó, no capítulo 3, ó. Verso 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Capítulo 3 de Amós, verso 3. Deus está falando para o povo dele assim, ó. Como que eu vou andar com você se nós não estamos de acordo? É Deus falando para o povo de Israel, assim, como que nós vamos andar juntos se não há acordo entre nós? Então não tem como Deus andar com aquele que não tem um acordo com ele. Sabe por que Deus anda comigo, anda com você? Por causa da aliança de Cristo. Por tudo que Jesus fez por nós. Então quando você pensar assim, Deus está comigo, está com você, sabe por causa do quê? Por causa do acordo feito com Jesus. Se não fosse Jesus, não estava andando, não. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará ele no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Verso 6 aí, ó. Olha o verso 6. Tocará a trombeta na cidade sem que o povo suceda, sem que o povo trema. Olha o verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Mas Deus chamou Amós e Deus colocou as palavras no coração dele. Como é que ele não vai falar? É igual quando ele chamou Jeremias. Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. E o Senhor falou, não digas não passo de uma criança. E o Senhor colocou as palavras na boca de Jeremias. Como colocou as palavras na boca de Amós. Então o cara é boiadeiro. O cara não tem jeito, irmão. O cara tem que profetizar. Então tem coisa que não dá. Deus é muito grande, muito maior. Não, porque eu não quero saber dessas coisas de Deus. Não quer saber, mas o coração está queimando. Moisés, com 40 anos, Moisés cresceu no Egito. Quando ele tinha 40 anos, Moisés viu 2 israelitas brigando. Aliás, ele viu um israelita sendo maltratado por um egípcio. O que Moisés fez? Matou o egípcio.
e escondeu o corpo dele. No outro dia ele viu 2 israelitas brigando. Sabe o que Moisés estava no coração de Moisés? Sabe o que estava no coração de Moisés? Já estava no coração que ele seria o libertador. Olha Atos capítulo 7. Que Estevão, quando Estevão, que era um diácono, foi colocado para explicar por que Estevão seguia a Jesus, Estevão vai contar a história desde Abraão para aquele grupo de pessoas que querem condená-lo. E dentro dessa história, ele vai falar de Moisés. E ele vai falar de Jesus para aquele povo, o Estevão. Mas aqueles homens que estavam ali julgando Estevão não aceitam o que ele fala e ele é apedrejado e ele morre. Mas tudo, Deus tem um propósito, né? Mas ele falou o que tinha de falar e as pessoas ouviram. E durante a fala dele em Atos capítulo 7, que Estevão está explicando por que ele é crente, por que ele está falando de Jesus, num determinado momento ele fala, no capítulo 7, ele fala no verso 20, nesse tempo nasceu Moisés, ele era muito formoso, foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Olha agora o verso 25 que eu quero falar para você. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de libertar pela sua mão. Mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam 2 filhos de Israel e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo o empurrou, dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés. Esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Aí depois, completado 40 anos, mais 40 anos, então aí apareceu o anjo do Senhor no deserto, no Sinai, numa chama de fogo, numa sarça ardente. Aí Deus chama ele quando ele tem 80 anos. Então o que eu quero mostrar para você é o seguinte, quando Moisés tinha 40 anos, ele já estava no coração dele assim que ele queria libertar o povo de Israel. Quando ele vai lá e matou o egípcio, ele pensou que os irmãos dele ali, israelitas, iam entender que Deus ia libertar eles por meio dele. Mas eles não entenderam. E ele foi embora. Aí Moisés ficou 40 anos pelo deserto lá, casou. Ficou 40 anos, irmão. A Bíblia não fala o que ele fez, assim, literalmente, né? Mas cuidou de ovelhas lá. Quando Deus aparece para ele depois de 40 anos, quando ele tem 80 anos, ele dá aquelas 1000 desculpas para Deus, né? Eu não sei falar. Qual que é o seu nome? Quando o povo perguntar quem é o Senhor. Mas lá no fundo, tinha uma chama que ele sabia que Deus tinha um chamado. Ele não tinha como escapar do chamado. Porque há 40 anos atrás, o que fez com que ele ficasse talvez endurecido? É porque há 40 anos atrás ele tentou libertar o povo e ele não conseguiu. Nem os próprios irmãos entenderam isso. Então aquilo ficou marcado a vida dele num ponto negativo, como se ele ficasse traumatizado. Sabe quando você recebe você foi mexer com seus sentimentos na juventude, na infância, e você ficou com aquele trauma. Hoje você tem um negócio assim que você acha que você não consegue, porque alguém lá atrás brecou você, travou você. E isso aconteceu com Moisés. Só que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para trazer vida com abundância, para libertar a gente. Então o que aconteceu com Moisés foi isso. O próprio Deus apareceu para ele e ele não quer ir, não. Quem sou eu? Eu sou, mas não sei o quê. Por quê? Porque ele tomou uma pancada 40 anos atrás, foi traumatizado. Então ele sentiu, ele foi expulso do Egito, perdeu tudo. Então aquela experiência negativa lá atrás fez com que ele ficasse reprimido. E não vou mexer mais com isso não quero saber disso não. Mas Deus foi falando com ele e no fundo ele falou assim, realmente não tem como escapar
da voz de Deus. Rugirá o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Amós capítulo 3. Então, meu irmão, quando Deus chamou Amós, não tem como escapar. Ele para tudo e vai fazer o que Deus mandou. Quando Deus chama Moisés, Moisés para tudo e vai fazer o que Deus mandou. Moisés cuidava de ovelhas, estava no monte, parou tudo para ir para o Egito, fazer o que Deus mandou. Então Deus está falando com você. Não adianta ficar virando daqui, virando dali, não. Deus te chamou. Não adianta fugir, não. Você é dele, você é dele, você é dele. E ele tem uma obra por meio da tua vida. Amém? Aleluia? Pode estar aí temeroso com alguma coisa aí, mas o Senhor te livra, te liberta, te cura dos traumas, né, dos complexos de inferioridade, negativismo, de rótulos que colocaram na tua vida. O Senhor te cura nessa noite em nome de Jesus. E levanta a cabeça e segue a fazer aquilo que Deus colocou na tua vida para ser feito. O Senhor te chama nessa noite a levantar de onde você está. Levantar a cabeça, reconciliar e fazer aquilo que um dia você tentou, começou e parou. Vamos ficar em pé, glória a Deus. Deus te chama para a obra. Amém? O dia de amanhã ninguém sabe. Não pertence a nós. Enquanto temos fôlego de vida, honremos ao Senhor. Façamos para a honra e glória dEle. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe. Assim como o Senhor chamou Moisés, assim como o Senhor chamou Amós, de trás dos bois, da boiada, do campo, para ser profeta. O Senhor te chama nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. E o Senhor também diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Então, meu querido, você já lançou mão, tentaram parar o seu arado, mas Jesus está levantando, renovando, restaurando você e dizendo para você: segue em frente na obra, fazendo o trabalho para honrar o Senhor. Seja curado aí desse trauma. Seja abençoada, minha irmã. Seja abençoado, meu irmão. Não desista, não desista. O Senhor capacita, o Senhor chama. O homem era boiadeiro. E Deus falou: pode parar. Passa a boiada para outro. Agora você é profeta. Deixa Judá aí e suba para Israel para profetizar lá em Israel. E ele deixou Tecoa lá no sul e foi para Israel fazer a obra do Senhor. Amém, aleluia. Uma ótima noite, uma ótima semana. Deus te guarde, Deus te protege, Deus te abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.